Bom, pessoal, vamos lá? Boa tarde, agora sim, né, a gente vai começar aqui o Skill Class sobre DocPay. Eu queria antes só dar uns recadinhos para vocês, os recadinhos de praxe, tá, para quem já acompanha aqui os outros eventos que a gente tem feito, fiquem à vontade para abrir o áudio para fazer perguntas, tá bom? Se não quiserem abrir o áudio, podem fazer perguntas no chat, a gente vai estar acompanhando também. Esse treinamento ele vai ficar gravado, depois a gente vai subir isso lá no canal do YouTube. E nós temos também uma pesquisa de satisfação que a gente sempre pede que vocês respondam para que a gente possa aí melhorar, né, esses eventos que a gente tem feito, que o intuito na realidade é auxiliar vocês aí no dia a dia, tá? É treiná-los e auxiliá-los no dia a dia do uso das nossas ferramentas, tá bom? Bom, eu não sei se, bom, quem está aqui, né, já conhece, já viu, já ouviu falar do DocPay. O DocPay é o nosso é uma nossa ferramenta aqui voltada para a área financeira. Quem vai apresentar hoje para a gente é o Gilberto, ele tem feito muitas apresentações, tem participado do processo. O Lucas está aqui também, porque ele também tem participado do processo de desenvolvimento, de consultoria referente à ferramenta. Hoje, o que a gente vai mostrar é o que nós temos desenvolvido até hoje, tá? Então, a ferramenta do jeito que ela está hoje. Por que que eu estou falando isso? O DocPay, a gente lançou ele, a gente começou a comercializar e começou, né, as empresas começaram a utilizar algumas empresas no ano passado. Então, do ano passado para cá, a gente teve bastante, evolução, né, bastante coisas novas no sistema, e ele ainda está, recebendo melhorias, melhorias inclusive que vocês nos passam, né, "Olha, não podia fazer assim, podia fazer assado", enfim. Então se vocês também tiverem aí sugestões, né, sobre o que a gente pode implementar, o que a gente pode melhorar no produto, fiquem à vontade também, tá bom? Giba, é contigo, qualquer coisa eu estou por aqui. Beleza, obrigado, Vivi. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Gilberto Bueno, alguns já me conhecem já das apresentações. Hoje, então, o intuito é a gente falar sobre o DocPay e a gente vai falar principalmente da parte das configurações, algumas dicas, alguns pontos de atenção, onde é importante quando você vai fazer essa implantação num cliente, quais são os pontos, como é que ele funciona, como é que ele faz essa integração. Então, eu tenho intenção a gente passar sobre todos esses processos, tá? Então, lembrando que aí a gente vai falar sempre da parte do SAP e também da parte web também. Até comentando um pouco sobre o DocPay, existem processos do DocPay em que é feito dentro do SAP, que vai trabalhar bastante com o quê? O fator de geração, né? O fator de geração é que é a nota fiscal de saída, a nota fiscal de entrada, o lançamento contábil, que faz o quê? Que gera o contas a pagar e receber. E esses dados são enviados para o meu ambiente web, que é o que vocês estão visualizando agora. E aqui no ambiente web é onde eu vou fazer todo o gerenciamento disso, fazer a comunicação por e-mail, fazer até a geração do arquivo KNAB para poder mandar para o banco, né, fazer a importação do extrato, vincular o DDA, tem a parte de aprovação também, então tem todos esses processos aí, tá? Bem, vamos começar então com a parte aqui do Business One. Então, um ponto importante aí, questão da instalação e das configurações aqui do DocPay. No Business One, o único ponto que você precisa fazer a instalação é do add-on do Adapt, tá? Esse add-on Adapt é um add-on novo que a gente está colocando aqui o DocPay e o Assist também nele, tá? Ele vai gerar um menu aqui chamado Group Skill, onde logo de início a gente tem aqui a informação aqui do Adapt, da administração de produtos, onde você tem a informação do proxy para poder colocar caso precise o ambiente do cliente precise para fazer conexão na internet. Conectando, ele vai verificar as licenças de acordo com o que fechou a licença lá no nosso comercial, vai puxar as informações aqui de acordo com o CNPJ, data de expiração e quais os módulos. E na aba módulos ele vai mostrar todos os módulos relacionados aqui ao Adapt, onde está aqui, por exemplo, aqui o DocPay, e aí onde você vai verificar aqui que eu tenho mais duas colunas, a versão local e a versão skill. A versão local é a qual está instalada no cliente atualmente. A versão skill é a nossa já mais atualizada.
Então, se você for ver e tem uma versão anterior, vou dar um exemplo. Ontem eu estava na versão 0.54. Aí eu fui hoje, vim aqui em atualizar módulos, ele atualizou para a última versão. Tá? Feita essa instalação, ele já vai habilitar os outros módulos aqui dentro do SAP, dentro do Group Skill aqui, principalmente, que é o que a gente vai falar hoje, do DocPay. Para começar a configuração também, além dessa parte do Adept, eu também preciso do quê? Da comunicação da informação do e-mail, né, do cliente, em que foi cadastrado aqui junto ao nosso comercial da Skill, que é o e-mail master, né, do responsável financeiro, que foi cadastrado isso daí no DocPay. O usuário ele vai receber esse e-mail com o link de acesso, o usuário e senha, para ele poder fazer o primeiro acesso aqui no ambiente web. E aí é até importante mostrar que no ambiente web, todo cliente tem um ambiente web de homologação, que o endereço é esse daqui que eu estou mostrando aqui para vocês, homolog.docpay.cloud, e também tem um ambiente de produção, que é somente docpay.cloud. Então é importante você saber que existem esses dois ambientes separadamente, tá? Até mesmo para testar, porque quando você vai fazer uma nova implantação, então você vai lá, pega aquela base de produção, faz uma cópia dela, transforma ela em homologação, e aí você vai usar essa base, e aí nesse ambiente web você tem especificamente a parte do ambiente web para trabalhar e fazer os testes, enfim, e o ambiente de produção para ser a produção real mesmo do cliente, tá? Nesse primeiro acesso, ele vai colocar as informações aqui do login e senha. Caso ele esqueceu, não recebi o e-mail, mas você sabe que é o e-mail X específico. Você pode clicar aqui em esqueci minha senha, colocar o e-mail que é enviado um e-mail para o cliente. Tá? Bem, mas colocando aqui o acesso, vou colocar aqui meu usuário e minha senha. Vou logar. E aí ele vai aparecer aqui algumas informações no menu aqui da esquerda. Então, página inicial, dashboard, administração, cadastros, contas a receber e pagar, arquivos e ajuda. Quero alterar a senha? Venho aqui na parte da fotinha aqui, eu tenho a opção aqui para alterar a senha. Tá? Bem, então, qual é o primeiro ponto, o primeiro passo que eu preciso fazer? Instalei lá o Adept, lá, atualizei os módulos, legal. Venho aqui no ambiente web, vou vir aqui na parte de administração, configurações, e aí eu vou pegar aqui o hash para configuração. Esse hash para configuração é aquilo que vincula o ambiente web com o ambiente do SAP, tá? Então, para isso, eu vou vir aqui, copio aqui essa informação aqui, tá, do hash, e aí eu vou lá no SAP, aqui no Group Skill, DocPay, configuração, e eu vou colar esse hash de configuração neste campo aqui, ó, DocPay Key, aqui dentro da configuração geral, aqui nessa parte de cima. Colocando essa informação aqui nesse campo, ele já vai preencher automaticamente algumas outras informações aqui, né? Que é a conta do DocPay, que é aquela conta que eu comentei, que é a conta principal, tá? E também o Database ID já vai preencher essas informações automaticamente. Importante, o ambiente de homologação tem um hash diferente do ambiente de produção. Então, por isso que aí você vai colocar esse hash nessa base que você está fazendo a homologação do processo. Tá? E o ambiente de produção lá, justamente o hash de produção na base SAP de produção. Tá? Bem, configuradas essas informações, ok, agora ele já tem essa conectividade e aí precisa ter atenção a alguns pontos de cadastro aqui dentro do SAP. Tá? O primeiro deles, claro, é a conta bancária da empresa. Então, entrar aqui no menu. Conta bancária da empresa. Eu comento isso, tá? Mas é importante. A conta bancária da empresa, a gente utiliza o cadastro padrão mesmo do SAP, onde eu preciso colocar todas as contas que o cliente vai trabalhar. Importação de extrato, contas a pagar e receber, DDA, enfim. Eu vou cadastrar essa conta aqui, colocar, né, qual que é a conta do razão, né, para poder fazer todas as contabilizações, enfim. E eu vou colocar qual que é a agência, o dígito da agência, e se a agência não tiver dígito, coloca 0 aqui no dígito do controle da filial, tá?
o número da conta e o dígito da conta no próprio campo aqui, dígito de controle da conta, tá? Não coloquem assim, ó. Geralmente, eu já vi muitos casos que o pessoal acaba colocando aqui, por exemplo, o dígito da conta junto com o número. Não, coloquem isso separadamente, cada campo corretamente no seu campo, tá? Bem, preenchido essa informação aqui que eu já tenho do cadastro, tem alguns outros pontos aqui que eu vou configurar aqui ainda dentro do SAP. Então, primeiro, tipo de captura. Eu posso configurar para não capturar os dados do DocPay. Após salvar o documento no SAP, então, inserir um documento no SAP, ele vai já mandar essa informação automática, ou intervalo de captura de dados. E aí eu vou colocar aqui qual que é o intervalo de sincronismo, que eu tenho várias opções aqui de tempo. Tá? Dica, coloque intervalo de captura de dados nesse tempo, por exemplo, 5 segundos que eu estou utilizando aqui, funciona muito bem. Tá? Às vezes, se você colocar, por exemplo, por inserção, a pessoa que está inserindo, às vezes, pode não ter o DocPay, então ela acaba não pegando essa informação. Tá? Só mais um detalhe, Giba. No tipo de captura ou de inserção, gente, é via UI, tá? É via tela. Então, se após salvar dados, se você tem alguma integração, alguma coisa que insira uma nota fiscal, o documento no SAP, isso não vai ser levado para o DocPay se estiver nesse tipo de captura, já que não foi salvo pelo botão de adicionar da nota fiscal, tá bom? Isso. Se nem aí que você usa intervalo de captura, ele vai funcionar muito bem. Tá? Já vai capturar, por exemplo, 5 segundos, ele está verificando se tem. Tem, já vai mandar, não tem problema. Tá? Outra informação importante, aqui o ambiente, homologação ou produção, que consegue definir essa informação. Essa informação aqui de debug é somente se alguém do suporte, tá, da skill solicitar, que aí você vai colocar aqui para ativado, e aí isso vai gerar um log aí no processo que você está fazendo, que a gente precisa analisar, e aí precisa pegar esse arquivo de análise de log e mandar essa informação para a gente, tá? Mas isso somente se solicitado. Bem, aqui a informação de sincronizar arquivos, isso daqui a gente vai voltar mais tarde, tá? Quando eu for falar da parte de contratos, né, e de van também, aí a gente vai voltar nesse ponto aqui desse campo de sincronizar arquivos. Esse botão aqui de executar ciclo, eu forço ele, né, a fazer essa execução do ciclo, a fazer essa sincronia para mandar os dados manualmente aqui do DocPay do SAP para o ambiente web. Bem, alguns pontos aqui importantes agora, a gente vai falar mais específico de contas a pagar e receber, que são essas abas aqui. Então, primeiro eu tenho a aba fatura, que eu vou colocar qual que é a data de lançamento que ele vai começar a capturar essas informações, tá? O tipo de data de pagamento, se é crédito ou ocorrência, e a devolução total, se eu devo considerar a quantidade ou valor. Outro ponto importante, quais os documentos que eu vou fazer a captura para a fatura para poder mandar lá para contas a receber no ambiente web. Então, aqui eu tenho algumas opções. Lançamento contábil, nota de saída, adiantamento de contas a receber e devolução de nota de entrada. Vamos supor que eu não quero que a devolução de nota de entrada gere em contas a receber. Então, eu tiro essa marcação daqui. Tá? Então, é aqui onde eu vou definir quais são os documentos que vai ser capturado e que eu vou fazer esse gerenciamento do contas a receber pelo DocPay. Tá? Bem, outro ponto importante, contas contábeis. Aqui que eu vou definir quais são as contas contábeis, ou geral, que ele vai atribuir para todas, ou por cada filial. E aí eu vou colocar aqui, quando eu clico na seta amarela, eu coloco a minha conta de desconto, de juros, de multa, abatimento, acréscimos, tarifas, se tem centro de curso ou projeto, e também contas para renegociação, a conta de desconto e de juros. Se for diferente, eu já coloco aqui, né? Se for igual, só coloco a mesma conta que eu coloquei na parte da baixa, tá? Primeiro aqui na parte que são as contas para baixa, e aqui as contas para renegociação. Na aba ordem de pagamento, a gente vai tratar, então, agora do contas a pagar, que eu também tenho qual a data de lançamento, então, a partir de qual data que eu vou capturar essas informações,
O documentos de captura, então, quais são os documentos que eu vou gerar, contas a pagar, que eu vou fazer esse gerenciamento, então, lançamento contábil, nota de entrada, adiantamento de contas a pagar, devolução de nota de saída. E também tenho as contas contábeis, tá? Então, o que eu tenho aqui? As contas de desconto, de juros, de multas, de tarifas, também para renegociação. Então, aqui é onde eu vou preencher todas essas informações das contas, tá? Na aba extrato bancário, eu tenho uma opção aqui para poder fazer a conciliação automaticamente por data e valor ao importar o extrato bancário. Quando a gente for falar do extrato, o que acontece? Quando eu importo esse extrato no DocPay, ele já vem aqui para o SAP. E eu tenho uma opção justamente para poder fazer a conciliação dele automaticamente. Então, isso se adapta e o valor bater. Tá? Às vezes o cliente não quer, ele tem um processo de conciliação, então é só não marcar essa opção. Tá? Pessoal, até aqui tudo bem? Algum ponto? Deixa eu fazer uma pergunta, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Se eu deixar marcada essa opção para conciliar, ele vai automático e eu não vou fazer aquela conciliação lá que se faz nas conciliações lá no SAP, né? Ele vai direto, já vai fazer os lançamentos. Ele vai dar uma rejeição no DocPay se esse extrato tiver algum problema, algum erro, alguma conta que não foi identificada? O que acontece? Ele só vai conciliar nessa opção, tá? Se a data e o valor bater. Se não bater, ele não vai fazer a conciliação. Aí você precisa verificar lá a conciliação manual do SAP mesmo. Mas e aí se ele não encontrar o lançamento no SAP, por exemplo, se ele não contar uma conta contábil, eu acredito que ele faz a conciliação que faz o extrato normal padrão do SAP, né? Ele vai buscar, e se ele não encontrar lá as contas, vamos dizer que a conta contábil de tarifa, ele não encontrou, ou um lançamento ele não encontrou no SAP, como que eu sei que foi rejeitado esse lançamento se ele está automático? Não vai ter rejeição do lançamento, né? Porque assim, hoje a gente ainda não desenvolveu, existe no nosso roadmap a questão de fazer o lançamento de tarifas, de outros dados assim a partir do extrato, tá? Isso está no roadmap, a gente ainda não desenvolveu. O que a gente faz hoje é realmente, você importou o extrato no DocPay, ele vai ser levado para o SAP, naquela tela de processar extrato bancário do SAP mesmo, e a gente vai fazer a conciliação do que encontrar. O que não for encontrado, ele não vai estar conciliado, apenas isso. Aí você tem que entrar na tela lá de conciliação do próprio SAP para efetuar a conciliação, tá? Por enquanto ainda é assim, o que a gente faz é basicamente esse ponto de preenchimento da tela. E aí a conciliação ali, se for do lado esquerdo, já está, de alguns lançamentos já estão feitos, porque foi identificado um lançamento com a mesma data, mesmo valor, né, para isso. O que não tem aí realmente é porque não foi encontrado. Por exemplo, né, alguns cenários que podem ocorrer. CISPAG, pagamento. É comum o extrato vir uma única linha por dia, com todos os pagamentos gerados pelo CISPAG. Né? Se no caso do SAP você acabou configurando para a cada baixa de pagamento, efetuar um lançamento contábil, né? Você vai ter vários lançamentos contábeis que a somatória seria do extrato. E aí você teria que fazer a conciliação de forma manual. Tá? Entendi, mas deixa eu te perguntar outra coisa, tá? Sobre a questão, se eu marcar ali automático, ele vai jogar para essa tela e ele vai encontrar, né? Mas ele já vai executar ou eu tenho que ir lá ainda e puxar a setinha para baixo e aquela setinha lá das conciliações para poder, ele já vai estar para baixo já com a conta conciliada lá, ou eu vou ter que executar? O que conciliou vai estar lá para baixo, já vai estar conciliado. Tá? Só o que não encontrar, a gente vai seguir o mesmo padrão que o SAP faz de processamento de extrato bancário na conciliação. Se você vai lá no banco, no extrato bancário conciliação, e marcar a opção automática, o que o SAP faz basicamente é isso, ele vai procurar lançamentos com data e valor igual que está no extrato bancário. Né? E aí o que não encontrar vai ficar naquelas caixas de cima para você jogar para baixo para conciliar mesmo. Entendi. Tá? Nesse primeiro momento é o que a gente conseguiu fazer para identificar. Né? Até porque, como a gente processa arquivos de extrato, tanto KNAB quanto OFX, o padrão OFX de arquivo ele não vê muita informação, né? Não vem dados, por exemplo, de histórico, nada assim, é bem raso.
Então, acaba te não conseguindo ter dados suficiente para saber o que é para ser conciliado. O que a gente está planejando em roadmap, Andressa, é assim, alguns lançamentos já serem possíveis ser configuráveis para ser lançado de forma automática. E aí, não encontrando, é efetuado o lançamento e conciliado automaticamente. Mas No deixa eu te caso, por exemplo, de perguntar, tarifa. então, mas aí no caso, porque se a gente falar para o cliente, porque eu já vi em outros treinamentos de vocês, que se o cliente não tem certeza que ele quer automático, não deixa essa opção marcada, porque senão ele vai conciliar. Mas eu tenho também a opção, se é padrão do SAP, né? Eu tenho a opção, se o cliente verificar lá que a conciliação que foi feita pelo sistema foi errada, ele tem como desfazer isso, porque é o do SAP, né? Normal, normal. Ah, entendi. Vai continuar no que a gente faz, na verdade, é o mesmo padrão do SAP, tá? É como se Uhum, tivesse importado o extrato, entrado na reconciliação e marcado o automático. O que a gente faz é a mesma coisa. entendi. E aí é Beleza. claro que você pode entrar e remover, cancelar a conciliação para fazer a conciliação que o cliente precisa. Então não é assim, nossa, se eu deixei marcado aqui, não vai Ah, ter aqui mais não. jeito. Não, Não. não. Então A tá gente bom. faz o padrãozinho do SAP. Então É tá bom. aquele, é o cenário assim, se o SAP não fizer, não por, se o SAP não conseguir fazer, a gente não consegue fazer. Mas se o SAP permite, a gente faz, vai dar um jeito. Então, respondido, tá? Obrigada. Nada. Bem, vamos lá. Aqui na aba Contratos, antes da gente continuar aqui dentro do SAP, eu vou aqui para a parte web, porque eu preciso também fazer algumas configurações aqui, tá, na parte web. Então, antes até de mostrar, continuar aqui na parte das configurações, vamos vir aqui na parte de cadastros, empresas, e esse cadastramento aqui da empresa, ele já vai vir já do licenciamento, tá? Não preciso vir aqui cadastrar a empresa, tudo. Foi feito o licenciamento para o CNPJ, ele vai aparecer aqui. E aqui tem só alguns pontos que você pode configurar, de endereço, nome, razão social, nome fantasia, e-mail, inclusive o logo da empresa. Outro ponto importante também é as contas bancárias, que nesse cadastramento aqui das contas bancárias, a gente vai puxar já as contas que você cadastrou lá no SAP para cá. Então, a conta que você cadastrou lá, ele vem no SAP, ele vem para o meu ambiente web, e o único ponto aqui de preocupação que eu preciso fazer, que eu vim acessar aqui a conta, e eu preciso vincular qual é a empresa relacionada a essa conta bancária. Tá? Isso daqui ele vai ser bem útil quando a gente for fazer agora a parte dos contratos, que eu vinculo. Essa conta bancária, ela é da empresa X, ou ela é da empresa Y. Então, esse é um ponto importante. E, finalmente, aqui a parte dos contratos. E aqui eu peço para vocês bastante atenção, porque o que acontece? É aqui agora onde eu vou definir aqui a posição do KNAB de cobrança, da posição 10 até a 24 ao CNPJ? Não. Aqui eu vou fazer somente o cadastramento dos contratos de cobrança e de pagamento, tá? Essa questão aí de posição, de KNAB, toda a questão de como é feito o KNAB, como é feita a geração disso, quem faz somos nós. Nós já trabalhamos nisso já por trás, então isso já está pronto aqui dentro do DocPay. Você só cadastrando já o contrato, e aí vai fazer a geração do arquivo, depois eu vou mostrar para vocês, ele já vai gerar o arquivo do KNAB pronto para poder fazer a entrega para o banco. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Então, não tem esse processo de definir, configurar todo o KNAB. Não, você vai configurar o contrato. Bem, e aqui no cadastramento do contrato, eu venho aqui, clico em mais, vou fazer um novo contrato, e eu coloco qual banco que eu quero, lembrando que ele já vai ter essa informação do vínculo aqui já da filial, né? Então, ele vai mostrar, por exemplo, qual que é a agência, conta e qual é o beneficiário. E aqui eu vou colocar se eu quero para pagamento ou se eu quero para cobrança. Tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, cobrança, e aí aqui eu coloco, por exemplo, que é para boleto, e ele vai me mostrar algumas opções aqui que eu preciso fazer esse preenchimento. E aí, esses dados aqui, geralmente o que vai precisar? Pegar essas informações com o cliente, ou até mesmo com o KNAB que está já sendo entregue, você também consegue coletar essas informações com o gerente da conta, que são esses tipos de preenchimento. Tá? Bem,
Primeiro campo aqui, layout, pesquisa template do WhatsApp. Depois eu vou comentar com vocês como configurar essa questão dos templates para comunicação. Mas é que você já pode colocar qual template que ele vai fazer a comunicação para o WhatsApp, né? O layout, nesse caso aqui do Itaú, eu tenho os dois layouts disponíveis. Então, eu vou fazer o KNAB de cobrança, o 240 ou o 400. Notem que aqui nessa parte aqui de baixo, ele já muda aqui de acordo com a necessidade de cada KNAB que eu estou selecionando. Então, número de carteira, último número de remessa. Se o nosso número é controlado pelo DocPay, precisa informar o nosso número, ou controlado pelo banco, ele até apaga aqui essa informação, tá? Bem, outra opção aqui importante também aqui é a forma em que eu determino o evento boleto gerado. Tá? O que é esse evento boleto gerado? É quando eu gero o boleto e eu preciso fazer a comunicação para o cliente. Então, isso eu vou configurar no contrato, e aí eu tenho 3 opções. Não enviar, ou quando eu fecho a remessa, e quando eu fecho a remessa, é um boleto novo, mas ele não tem a confirmação do registro do banco ainda, tá? É muito importante. Ou após o recebimento do retorno, confirmando o registro desse boleto, tá? Dica: quando você for fazer a homologação no cliente, está fazendo o processo, precisa demonstrar, coloque a opção após fechar a remessa. Por quê? Quando você está fazendo a homologação, você gera a remessa, né, para mandar para o banco, só que aí o banco vai validar isso, né? Você tem que estar mandando para homologação para ver se está tudo certo. E aí, de qualquer forma, ele já vai gerar um e-mail disso. E aí, para você mostrar o e-mail para o cliente, mostrar todas as informações de como foi gerado esse e-mail, tá? Outro ponto aqui é habilitar o Pix Simples. Se eu não quero habilitar, eu deixo não. E se eu quiser, eu habilito aqui, coloco qual é o tipo de chave e a chave do Pix, tá? O que é essa opção aqui da chave do Pix? Lá no boleto, e para isso eu vou até mostrar aqui um e-mail que a gente fez aqui de geração. Se eu habilitar o Pix Simples, ele vai me gerar essa tarja aqui, com a informação do QR Code, com a chave do Pix, que eu informei ali no contrato, e o valor, que aí se eu utilizar aqui o QR Code, ele já pode ir fazendo o pagamento. Caso eu não queira utilizar aqui essa opção do Pix, não quero habilitar essa opção, é só eu colocar não, que ele não vai gerar essa informação aqui. Tá? E aqui a informação aqui do resto do boleto, enfim, e até um ponto importante que a gente vai mostrar mais daqui a pouco, é a parte das instruções, das informações, como gerar esses dados aqui também. Tá? Bem, outro ponto aqui, por exemplo, que o seu número também para poder informar, e aqui algumas informações referentes à cobrança. Então, por exemplo, o aceite, sim ou não, tipos de documento, né, geralmente duplicata mercantil, mas posso colocar aqui quais são os tipos de documento, local de pagamento, percentual de multa, percentual de juros, de desconto. Posso já colocar todas as informações, que é a informação já do contrato. Instrução: se vai protestar, depois de quantos dias, se vai devolver, enfim, coloco qual que é a instrução já relacionada a esse boleto. E aqui eu tenho a parte do demonstrativo e instruções para a caixa, onde eu vou colocar as informações já para poder fazer o processamento e gerar os dados do boleto. Inclusive, por exemplo, quando eu coloco aqui um texto, então eu vou colocar aqui um texto, aqui, teste aqui, e eu tenho as variáveis. E aí eu queria chamar a atenção aqui as variáveis que nós temos. Então, tem todas as informações aqui, desde o nome do cliente, valor de juros, valor de multa, data de vencimento. Geralmente, esses são os mais importantes nesse momento. Quando eu coloco aqui, vou colocar aqui valor de juros, por exemplo, ele já vai gerar essa informação aqui e eu continuo o texto aqui normal, tá? E aí, quando eu gero o boleto, ele já vai gerar especificamente essas informações, esses cálculos automaticamente, tá? Bem, outro ponto aqui importante é a parte de trocas de arquivo com o banco. Aqui eu tenho algumas opções onde eu posso determinar aí uma automação nesse processo aí do DocPay, dos contratos. E isso daí eu defino, lembrando, por contrato, tá? Bem, primeiro, a geração do arquivo de remessa. Se eu quero ela manual ou automática. Lembrando, qual que é essa função? O que é essa função da geração da remessa? É quando eu venho aqui, por exemplo, no contas a receber em processar faturas, que eu tenho as minhas faturas selecionadas aqui no banco, e aí eu clico aqui para gerar a remessa.
Se eu quiser fazer ela manual é dessa maneira, ou automática, o que é a automática? De 15 em 15 minutos ele vai, fecha a remessa e vai gerar um arquivo de remessa para poder mandar para o banco. Tá? Vai muito de acordo com o processo de que eu estou utilizando. Tá? Outro ponto aqui importante, que é o fechamento da remessa, manual ou automático. O manual, no caso, quando eu gero a remessa, o fechamento é quando eu baixo essa remessa para poder pegar o arquivo, entrar lá no site do banco e importar. Então, esse que seria uma maneira manual. Só que agora a gente tem uma outra opção aqui, que é o automático. Quando é automático, eu tenho duas opções aqui para poder selecionar. Que aí entra ou pela van do DocPay, tá? Um ponto até importante, né? A gente já fez de todo um desenvolvimento e vinculou para que a nossa van, que é uma van que a gente utiliza junto com a Nexera, faça toda a questão da comunicação desse arquivo, desse contrato que eu estou configurando. Então, se eu coloco a van, e a van tem que estar habilitada, lembrando, né? O processo para habilitar a van, tem uma cartinha que precisa ser feita, e aí encaminhar isso para o banco autoriza, habilita essa informação da van, isso volta para a Nexera também para poder autorizar e começar a iniciar esses processos, e aí sim é começado a troca de arquivos, tá? Tanto os arquivos de envio das remessas, quanto dos retornos do banco também via van, tá? E tem a outra opção aqui, ERP. Essa opção aqui, ERP, ele remete lá naquele campo que eu falei aqui das configurações, aqui essa pasta de sincronizar arquivos. Então, se eu coloco para não sincronizar, não vai mais sincronizar arquivos na pasta. Eu tenho uma opção aqui de subpasta que ele vai salvar por CNPJ ou por conta, e aí eu coloco qual que é o caminho. Tá? O que ele vai fazer nesse fechamento? Ele já vai salvar esse arquivo de remessa naquela pasta. Para que serve essa função? Se o cliente utiliza um outro EDI, uma outra van, que não é a van do DocPay, dessa daqui da Nexera, aí neste caso você utiliza essa configuração, por quê? Porque ele já salva lá, e aí geralmente num outro EDI você tem que apontar qual é a pasta que ele vai capturar os arquivos para poder fazer o envio do banco, né? Então é nesse processo que aí você vai apontar para ele salvar aí o seu outro EDI ele vai capturar essas informações e vai jogar lá para o banco. Tá? Bem, outro ponto importante aqui é o padrão para o nome dos arquivos de remessa, onde eu posso configurar aqui, eu tenho algumas opções aqui de padrão, porque tem alguns bancos, por exemplo, que não deixa gerar esse nome tão comprido, né? Não aceita, precisa que seja menor. Então, aí eu determino qual é o nome que eu quero para a geração da remessa, da criação da remessa. E por último, e não menos importante aqui dentro do contrato de cobrança ainda, né? Eu tenho informação da permissão do vínculo de documento. O que é essa permissão de vínculo? Lembra que eu vinculei a conta do banco com um CNPJ? Então, eu tenho essa questão da permissão no seguinte sentido. Aqui eu estou configurando um contrato de cobrança, mas ele vai funcionar igual para pagamento. Eu tenho a base de dados do SAP, a matriz e a filial. E aí eu gerei, por exemplo, eu fiz uma compra, recebi lá, coloquei a nota fiscal de entrada, e aí eu tenho que fazer o pagamento dessa nota. Eu vou fazer o pagamento pela conta da matriz. Então, nesse caso, o que acontece? Qual a configuração que eu posso colocar aqui? Livre ou apenas para a mesma raiz do CNPJ, porque aí o que acontece? O livre, eu posso vincular qualquer documento independente do meu CNPJ. Num caso, por exemplo, de multi-empresas, eu poderia vincular para fazer uma cobrança mesmo, ou um pagamento, independente de qual foi a filial que foi feita lá no SAP e qual a conta bancária de qual empresa que eu estou selecionando aqui no DocPay. No caso, nessa segunda opção, apenas para a mesma raiz de CNPJ, aí é diferente. Nesse caso, é só matriz e filial mesmo, né? Porque é só a mesma raiz que ele vai aceitar. Ou no último caso, e que tem muitos casos que os clientes pedem, que é apenas para o CNPJ completo. Então, por exemplo,
Uma conta que é da filial só pode ser paga pelo banco da filial. E mesma coisa, só da matriz só pode ser paga somente pela da matriz, ou pode ser cobrada somente pela matriz. Tá? Então, esse é um ponto muito importante para essas definições aí de como vai fazer esse processo, até mesmo para evitar erros aí na hora que vai fazer a geração do arquivo de cobrança ou de pagamentos também. Tá? E tem um outro ponto aqui importante que eu queria mostrar aqui para vocês, até para a gente finalizar essa parte de contratos, que é a parte do contrato de pagamento. O contrato de pagamento, diferente do de cobrança, ele vai pedir poucas informações, depende muito de qual banco. O Bradesco mesmo, ele tem aqui algumas opções, aqui algumas informações. O último número de remessa, número de convênio e a instrução para movimento, se a inclusão de registro de detalhe liberado ou bloqueado. Essa parte daqui de baixo, da geração de arquivo, padrão e a permissão de vínculo é igual. Qual a diferença aqui do contrato de pagamento? Eu tenho uma opção aqui para habilitar a aprovação. Então, para esse contrato, eu habilito o processo de aprovação e eu coloco a quantidade mínima de aprovadores. Tá? Cadastrados os contratos de cobrança e de pagamento, a gente volta aqui para o SAP. Pessoal, alguma dúvida, algum ponto? Juba, tem uma pergunta da Andressa. Andressa, você está querendo saber sobre o tamanho do arquivo? Você tem dúvida? Qual seria a dúvida? Então, eu configurei um cliente, o do Banco Itaú, tá? E aí, eu troquei lá no contrato e coloquei ali, só que ele não está aceitando a quantidade ali que ele está gerando. Eu queria saber como é que eu faço para colocar, no caso do Itaú, os 8, né, caracteres lá aceitos pelo banco. No caso Porque por causa do nome do padrão, né? isso. Aí você Ali coloca esse RM, DDD, EDD, MMXX. Esse seria o padrão esse do nome. ultrapassa. Aí, se você ver aí, ele tem mais de 8. 2, Ele, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São Ele tem 8. 8. só que daí quando você joga lá eu coloquei esse, quando você joga lá, ele vai com caracteres a mais. Mesmo colocando esse daí. Beleza. Faz o seguinte para mim, Andressa. Aí eu altero na mão, né, quando eu vou enviar. Não, nem. Abre um chamado para Uhum. o suporte poder analisar, porque é para gerar só com esses 8 caracteres, tá? Isso. Se E tá aí, vindo ser diferente, aí pode ser um erro, um bug mesmo no sistema. outra pergunta. Com relação ao contrato aí, o tamanho do arquivo, né? Eu sei que tem uma diferença, não sei, mas essa é uma pergunta. Se teria alguma diferença quando eu vou mandar manual, porque a gente tem que fazer o teste manual, né? E aí, quando eu vou mandar pela van, eu teria que alterar o padrão do arquivo ali e deixar, porque a nomenclatura do envio manual é uma, né? Do envio da van seria outra, não é isso? Não, é a mesma. Mesmo. Entendi. É o mesmo padrão, tá? Então, a mesma forma, então, se eu alterar lá os caracteres, levar já o padrão no manual e validar, ele vai validar na van também quando eu colocar automático, né? Sim. Entendi. Era essa a pergunta. Um ponto importante. Oi, pode falar. Mutou de novo. Pode falar, não sei quem que é, eu sei que eu vi que era da SPS Group, né? Isso, sou o Evandro aqui. Só uma dúvida, referente ao sequencial da remessa aí, ele é o sequencial diário? Como que está sendo o sequencial? Porque tem alguns bancos que ele controla esse sequencial de envio, né? Isso. Então, como que está essa configuração aí? Ela é aberta para definir, porque, exemplo, tá? O cliente já usava o KNAB no sistema legado, a gente está migrando, tem que colocar a última sequência. Isso, ali tem em cima até o último número de remessa. Legal. Tá. E aí então, você mas tem. esse é o nosso número. Não, do lado nosso esquerdo. Número e o remessa. Tá. Do lado esquerdo tem o último número de remessa. Justamente para em caso de você possa. Tem banco que controla, né? Tem banco que não controla. Então, aí é uma questão realmente de identificar pelo banco se precisa dessa informação aí exata ou não. Tá, legal. Atualmente, como está sendo feito a questão de desenvolvimento de novos contratos? Exemplo, tá? Tem um banco aqui que eu analisei e vi que não tem o KNAB desenvolvido.
Tá? Como que está sendo feita essa tratativa por vocês aí? Pode abrir um chamado e entrar em contato com a gente. A gente desenvolve até de forma rápida, né? E aí tudo depende também do layout. Então a gente pede quando abrir o chamado, já abre com o manual, o anexo, tudo. Se seguir o padrão Febraban, coisa assim do que seria o mais padrão, eu consigo que você vai falar que em 2 dias a gente já consegue ter o layout pronto. E aí é mais a questão de realmente validar junto ao banco, que é o tempo que tem um tempo maior, né? Mas normalmente, até por conta disso, a gente passa 1 semana de prazo, tá? Mas é mais para ter toda a gordura, se for um layout totalmente diferente do que a gente já possui, já está acostumado, mas é só abrir um chamado aqui que a gente já desenvolve ele, tá bom? Tá, mas não tem custo nenhum nesse momento. Zero custo. Tá, vai permanecer layout. assim ou futuramente Não, pode ser revisto? A gente não tem nenhuma diretriz de que isso possa ser alterado, tá? Tá. Não é nem com a gente isso, né? Mas assim, a Não, é nossa só para... diretriz hoje é que todos os novos desenvolvimentos de novos layouts sem custo para ninguém. Tá. Na verdade, é custo da skill, né? Sim, legal. Só uma dúvida, não sei se cabe aí, ou se for falar no outro tópico, fica à vontade para não responder agora. Com relação a registro do boleto via API, já tem alguma coisa na solução? Está sendo desenvolvido da API do Bradesco. Tá? A gente está em contato até com o próprio Bradesco por causa de umas questões técnicas. Sim, mas tem um também cenário lá. mas é a mesma questão, tá? Solicitando aqui, a gente faz a análise e também não tem custo sobre isso, tá? Dessa questão de API. Tá? Tem um outro também que é um banco digital, o Banco Cora, que a gente está estudando também, porque aí é totalmente diferente, porque aí não existe arquivo KNAB, é 100% API, né? Então a gente também está fazendo estudo para identificar como a gente vai tratar isso dentro do sistema. Entendi. Já tem com a XP já? Não, também não, mas aí é questão de entrar em contato, realmente a gente faz o estudo. Legal, beleza, obrigado. Viu? Beleza? Tem outras perguntas aqui. Adriana, colocar os dados da nota fiscal no boleto? Sim, você tem algumas variáveis para você poder colocar dentro das instruções do boleto, tal como o número da nota, número da nota de serviço, número do protocolo da NFSE, a chave de acesso da NFE, o link de NFSE, né, se for link de impressão, tá? De qualquer forma, se o DocPay ele é integrado com o Triple One, que é a nossa solução fiscal, então uma nota fiscal emitida pelo Triple One, o DocPay recebe, além das informações, né, da nota fiscal, recebe também o XML e o DANF também para ser enviado junto no e-mail, junto com o boleto. Tá? Número de convênio com o banco para cobrança de pagamento. Então, Adriana, no caso do DocPay, também você vai ter 2 contratos diferentes, o contrato de cobrança e o contrato de pagamento. Então, você tem aí o número de convênio para configurar no contrato de cobrança e no pagamento o outro código de convênio. Respondida. Mensagens customizadas no boleto. São essas mensagens aqui que você tem padronizadas, e isso, além disso, você também poderia, dentro da própria fatura, uma vez gerada dentro do DocPay, você pode alterar e preencher os textos também, tá? Mas aqui você consegue ter todo o padrão para esse boleto. Mas é claro que, se dependendo do processo, você fala, não, mas eu preciso de mensagem customizada, uma coisa mais rápida por boleto, é diferente e tal. É claro que a gente consegue sempre discutir, conversar, para avaliar uma melhoria, uma possível melhoria em todos esses cenários. Adriana, respondido suas dúvidas? Sim, muito obrigada. Nada. Pode seguir então, Gilberto. Gilberto, você pode voltar só na carteira de pagamento, por favor? Esse eu não atendo. Eu sei, por isso que eu perdi para o Gilberto. Gilberto, aí no cadastro do pagamento, você tinha mostrado que tem as opções do boleto, mesmo de... agora fugiu, das taxas governamentais e tudo. Precisaria criar uma carteira para cada tipo de pagamento?
Não, é um pagamento, é único, KNAB único para pagamento. Aí essa questão de você determinar, por exemplo, você vai fazer o pagamento de um tributo, de uma concessionária, um boleto, isso fica lá dentro mesmo, lá da nota fiscal mesmo, ou tem outros campos que você consegue determinar e aí preencher essas informações que são necessárias. Tá? Mas o KNAB aí, no caso do pagamento, é tudo em um único só. Tá aceitando pagamento de tributo sem código de barras também? Sim. Sim. A gente está preenchendo, a gente tá com todos os tipos de pagamentos permitidos pela FEBRABAN. Tá? Então, a gente está falando do grupo de transferências de conta corrente, conta poupança, DOC, TED, PIX, boleto PIX, QR Code, concessionárias e tributos com código de barra. Aí tem os tributos em código de barra como DARF, DARG, FGTS, CARE São Paulo. São Paulo tem uma série, uma sequência, vou mostrar né? aqui rapidinho aqui. E você consegue gerar, tá? Tem DDA também já ou ainda não? Já temos o DDA também. Tem. Tá, só para mostrar aqui as formas de pagamento, tá? Então, aqui, ó, transferências, né? TED, DOC, PIX, conta corrente poupança, títulos, boleto e PIX QR Code, concessionárias, órgãos públicos, tributos com código de barra, os tributos, DARF, DARF Simples, GPS, FGTS, CARE São Paulo, PVA, DPVAT, licenciamento, DARG, aí cobrança eletrônica também, que entra no ponto do DDA, e transferência ordem de pagamento, que é aquela que você faz por um CPF específico, né, enfim, para uma pessoa, e a pessoa tem que ir lá na boca do caixa para poder fazer a retirada desse valor. Tá? Todos esses conseguem fazer o pagamento pelo DocPay. Ele fica atrelado a um PN, então? Não necessariamente. Ali, onde o Gilberto está mostrando, é um padrão, caso você queira setar um padrão para o fornecedor, para sair direto. Mas você pode alterar isso por ordem de pagamento. E aí, depois que só entrando nessa questão aí, dessa questão do padrão ali, para ordem de pagamento, se eu quiser, vamos dizer que eu coloquei aqui no fornecedor que eu vou pagar ele por Pix, mas aí eu mandei lá para o DocPay e ele está como boleto, e eu quiser alterar, eu consigo lá manipular isso? Consegue. Enquanto você não tiver enviado o arquivo, né, a informação pro banco, você consegue alterar o momento. No instante que você enviou para o banco e o banco retornou como um agendamento, aí infelizmente você precisa cancelar o agendamento no banco para poder modificar. Legal. Bem, voltar aqui para a parte do contrato, então, aqui dentro do SAP, porque o que acontece? Agora que eu cadastrei o contrato lá, ele vai me mostrar as informações do contrato lá do ambiente web, aqui nessa minha aba aqui dos contratos. E aí é onde eu vou fazer o quê? O vínculo com uma forma de pagamento. E aí aqui é um ponto importante. Para que serve a forma de pagamento aqui no SAP para o DocPay, né? Que é isso, você vai ter esse campo aqui de forma de pagamento, aqui, né, na nota fiscal de saída ou na nota de entrada, né? É para você já determinar qual a conta que você quer fazer essa cobrança ou esse pagamento. Então, aqui, por exemplo, o que eu vou fazer? Qual é esse vínculo? Eu vou criar uma nova forma de pagamento, e aqui até algumas dicas aqui para vocês, né? Então, vou criar aqui uma nova forma de pagamento, coloco o tipo de pagamento, se é pagamento ou se é para recebimento, né? E o meio de pagamento, não preciso colocar boleto, não, tá? Pode colocar transferência bancária mesmo, porque essa informação, tá? Mesmo se for para pagamento, alguma informação, ele é processado em outro lugar, não aqui. Aqui o que vai determinar principalmente? Que aí eu vou colocar qual que é o banco da empresa para essa minha forma de pagamento. Fazendo esse vínculo aqui, por exemplo, então eu estou colocando aqui uma conta do Banco do Brasil. Na hora que eu crio isso, o que ele vai fazer? Eu tenho qual que é a minha agência, a minha conta aqui, na minha forma de pagamento, que eu vinculei isso lá aqui dentro aqui do SAP e aí também lá no contrato. E aí eu vou fazer esse vínculo de maneira manual ou automática. Então, basicamente, é onde eu seleciono esse contrato aqui, por exemplo. Então, eu seleciono um contrato e eu informo qual é a forma de pagamento disso. Então, ele vai ser utilizado
principalmente para isso, para eu vincular e eu já falar assim, esse pagamento ou essa nota fiscal é para ser cobrada pelo Banco Itaú, ou pelo Banco Santander, ou pelo Banco Safra, enfim, para eu determinar esse tipo de ação. Quando a gente for ver essa parte do processo lá do contas a receber e pagar, enfim, vocês vão ver que eu já tenho como trazer esse vínculo aqui de qual é o meu contrato de cobrança ou de pagamento que eu estou fazendo. E isso diretamente do SAP. E é justamente por esse campo de forma de pagamento. Tá? Bem, aqui só para a gente terminar aqui essa parte das configurações aqui dentro do SAP. Então, parte de alertas que eu vou criar, eu vou colocar quais são os usuários que vão receber alertas relacionados aqui ao DocPay. E aqui a parte de bloqueios, onde eu tenho aqui duas opções aqui. Primeiro, bloquear cancelamento de documento de marketing com boleto registrado. Então, fui lá, emiti uma nota fiscal, autorizei a nota, gerou o boleto, mandei lá para o banco, tenho a confirmação desse boleto registrado. Legal. Se eu tiver essa opção marcada, eu não consigo cancelar a nota fiscal de saída, tá? Então, para cancelar a nota, eu teria que o quê? Cancelar esse boleto, gerar, né, a devolutiva desse boleto, para só depois, aí sim, cancelar a nota fiscal. Se eu não marcar essa opção, eu vou conseguir cancelar a nota fiscal e, consequentemente, como eu estou cancelando a nota, o que vai acontecer? Ele vai me gerar um arquivo de remessa para poder baixar isso lá no banco, tá? Ô, Gilberto, só referente a essa trava aí, ele só vai ser bloqueado se o addon tiver iniciado, certo? Não. Então, tá na transação desse cara também lá. Já sabe onde está. Então você já sabe onde está. Beleza, obrigado. Essa daí era a dúvida, que a gente tem alguns problemas com isso daí, cara. Os dois bloqueios, eles são inclusos dentro da transaction, tá? Então, não precisa estar com o addon conectado. O alerta, no caso, são os alertas, por exemplo, ocorreu um erro numa baixa, ocorreu um erro na importação do extrato, ocorreu um erro, qualquer uma dessas informações vai vir o alerta para a pessoa, como alerta padrão do SAP mesmo, tá? Nas mensagens do SAP. Tá, aí já responde da dúvida da Adriana, tá? Não é o envio de e-mail, mas sim o envio das mensagens do próprio SAP, aquela funcionalidade. Gabriel, autorizações, a gente tem autorizações dos dois lados, tem autorizações de acesso dentro do DocPay Web, para você travar usuários, as funcionalidades para cada usuário no web, por exemplo, você vai separar as equipes financeiras de cobrança, né, e pagamento, quando você paga com receber, você consegue criar os perfis de acesso para que uma pessoa só tenha acesso a quando você pagar e outra só acesso a quando você receber. E no caso do SAP, a gente também tem autorizações, como autorizações de usuário, dentro do próprio padrão do SAP, no iniciação do sistema, autorizações gerais, onde você consegue também definir os usuários. Por exemplo, você pode deixar que um usuário não tenha acesso a fazer a comunicação do SAP para o DocPay, por exemplo. Ele consegue visualizar, ter o DocPay para poder fazer transações, configurar, fazer renegociação ou agrupamento de títulos de contas a pagar, ou etc. Mas não teria acesso para fazer a transmissão, teria que deixar um ciclo para isso, o outro usuário está fazendo isso. Então, você consegue configurar também autorizações dentro do addon, tá? Aí é dentro lá da Giba, você poderia mostrar, administração, inicialização do sistema, autorizações gerais. Autorizações gerais. Então, você tem aí embaixo, lá no final dos assuntos, no meio ali, Giba, os assuntos, você tem as autorizações do usuário. E aí você consegue, você tem a do skill, não, o grupo skill adapt, DocPay. Então, você consegue aí ter dentro de contas para receber e contas a pagar para você poder autorizar ou não um usuário específico dentro do SAP. As aprovações, não existe aprovação. No nosso caso, o DocPay, a gente não faz aprovação pelo SAP. A aprovação é inteiramente dentro do DocPay. Mas você pode utilizar a aprovação mesmo do SAP, aquela padrão do SAP mesmo, nada impede de você utilizar aquela aprovação também, tá? Mas aí não tem nada a ver com o DocPay. Sim. Tá? Bom, aqui no meio, aqui caiu, aqui eu consegui voltar.
deu tempo de a gente voltar. Né? Se vira nos 30, né? Vamos lá. Bem, tinha um último tópico aqui na parte de bloqueios, que é bloquear a seleção da forma de pagamento de contrato diferente da filial do documento de marketing, né? Isso daqui ele vai casar bastante com aquela opção lá da questão do vínculo lá que eu mostrei para vocês, por quê? Lá no DocPay a gente tem aquela trava lá que eu não quero que vincule uma forma de pagamento, lá, um contrato específico para um pagamento que é de uma filial diferente, né? Então aqui eu vou ter a mesma opção. Isso por quê? Porque aqui no contrato eu já tenho essa informação também vinculada. Qual que é a empresa vinculada a essa minha forma de pagamento? Qual que é o CNPJ vinculado a esse ponto, tá? Pessoal, das configurações aqui do SAP do DocPay, alguma dúvida? Vamos seguindo aqui. Tranquilo. Bem, só para a gente finalizar essas partes de configurações, aí depois a gente vai um pouco lá para o processo, tá? Aqui na parte, então, de cadastros, a gente falou de empresas, contas bancárias, contratos e, agora, parceiros de negócio. Esses parceiros de negócio, ele vem para cá a partir do momento em que eu tenho uma transação com ele, tá? Isso vem do SAP mesmo, esse cadastro. Então, um cliente que eu lancei uma nota, esse cadastro ele traz para cá automaticamente. Um fornecedor que eu lancei uma nota para poder fazer o pagamento, essa informação, ela vem para cá. Tá? Pontos importantes aqui do cadastro. Principalmente no ponto aqui do cliente. Aqui eu consigo determinar a questão dos envios de e-mail para esse meu cliente, para esse em específico, que aí eu quero mandar ele quando a fatura for gerada, e eu tenho as opções também de fatura a vencer e vencida, e quando a fatura for paga, que eu vou comentar com vocês já daqui a pouco a questão desses tipos de e-mail, como configuro esses tópicos aí para poder fazer a comunicação com o cliente. Outro ponto importante é, aqui no cadastro do cliente, eu tenho essa opção para cadastrar o usuário. O que é isso? Ele vai mandar um e-mail para esse e-mail aqui que está aqui nessa parte, que é o e-mail da aba geral lá do cadastro do parceiro de negócios, com um acesso, que aí ele vai mandar as informações lá, isso por e-mail, com o usuário e senha, e aí o meu cliente vai se gerar num portal para ele, para que ele possa acessar todos os boletos que estão em aberto ou que estão fechados, somente, claro, somente os boletos dele, né? Quais são os boletos que ele vai ser exibido para ele, tá? Para o meu cliente. Aqui na aba de contatos, aqui é um ponto importante, que aí ele vai trazer os contatos, que ele vai também fazer a comunicação. E para isso, lá no SAP, nós temos um campo dentro do cadastro de parceiro de negócio. Aqui na pessoas de contato, nós temos um campo chamado contato financeiro, tá? Então aqui, ó, contato financeiro. Então, esse contato aqui é importante, que assim, geralmente o pessoal precisa fazer a comunicação por e-mail, coloca tudo aqui no e-mail, na aba geral, tudo com ponto e vírgula. Não, aqui somente é um e-mail. Os outros e-mails que você precisa fazer a comunicação, você coloca aqui na aba pessoas de contato, e aí coloca aqui como contato financeiro, sim. Tá? Só uma dúvida referente ao campo e-mail ali da aba geral, é o e-mail que é enviado por padrão enviado a DANF, né? Então, ele sempre vai considerar esse e-mail também para enviar o boleto, ou se eu utilizar o contrato, ele ignora aquele e-mail? Hoje ele está usando este e-mail. Se for algum outro e-mail para ser diferente, a gente também pode conversar para tentar alterar isso ou fazer alguma alteração. Tá? Mas hoje é o da e-mail geral mesmo. Respondendo a pergunta da Adriana, quantas pessoas pode cadastrar esse e-mail? Não tem limite. Você pode cadastrar quantas pessoas quiser nos contatos do SAP que vão ser levados para lá, desde que sejam informados que são contatos financeiros. Tá? E sendo aí, um e-mail por contato também, tá? Um e-mail por contato, e no caso, o DocPay enviará o e-mail para todo mundo, para todos os contatos, inclusive e o e-mail geral. E aí, no caso, ele usa os dois, tá, Adriano? No caso do Triple One, a autorização, o cadastro dentro do DocPay, ele sobrescreve a configuração do Triple One para envio de e-mail, se eu cadastrar para enviar
XML e a Dancy via DocPay? Não, você teria que desabilitar o do Triple One para enviar pelo DocPay ou deixar, ou acabar vai enviar 2 e-mails mesmo, são produtos distintos nesse ponto, tá? Mas quando você tem os dois sistemas na base, o Triple One, quando identifica que existe o DocPay, ele cria uma configuração nas configurações de nota fiscal eletrônica para você desabilitar. É um flagzinho que você fala, vou enviar os e-mails pelo DocPay. E aí ele automaticamente não envia mais os e-mails pelo Triple One. É só um flag que você coloca lá que você vai fazer a comunicação só pelo DocPay, e aí ele para de fazer essa comunicação pelo Triple One. Bem, vamos falar então a questão dessas comunicações aí para os e-mails. Para isso, eu vou vir aqui em administração. Primeiro, a parte de template de e-mails. Então, aqui nos templates dos e-mails, eu posso criar quantos templates eu precisar, quantos eu quiser. E aí eu só preciso colocar aqui qual a descrição desse template, o tipo, se ele é texto, se ele é HTML ou se ele é para WhatsApp. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, para HTML, eu tenho um assunto do e-mail e eu tenho um conteúdo. E aqui eu posso colocar as variáveis. As variáveis também, novamente, aquelas mesmas variáveis ali do boleto, eu também tenho aqui para poder fazer a montagem desse e-mail, para trazer os dados certinho, nome do cliente, número da nota, link na impressão da nota de serviço, todas essas informações aqui eu já tenho como montar como eu quero colocar esse e-mail, tá? No caso do formato HTML aqui, eu coloco aqui o conteúdo em HTML aqui, tá? Não é o texto aqui, já é o conteúdo direto em HTML mesmo, para quando ele for fazer a geração do e-mail, ele já vai fazer esse processamento e já vai gerar isso de uma maneira bacana, lá de como tá esses dados aí do e-mail, aí um template bacana, tudo, tá? Então, posso criar quantos templates eu precisar. Criados templates, eu tenho a parte da configuração dos e-mails, onde eu configuro, aqui eu coloco uma descrição e o evento. Se é no caso da fatura gerada, que é aquele caso que eu comentei com vocês, quando ele gera a fatura para poder mandar isso daí para o cliente. Quando a fatura for paga, então, deu a baixa, então, eu mando um e-mail de agradecimento, enfim. E a fatura a vencer e vencida, tá? Quando a fatura é para gerar ou paga, eu só preciso colocar qual que é o escopo, se é para geral, para todo mundo, se é por empresa, e aí eu seleciono qual que é a filial, o contrato, um contrato em específico, tá? Aí coloca, por exemplo, todo que é desse contrato, ele vai mandar esse tipo de e-mail, enfim. Ou por grupo de parceiro. No caso de faturar vencer ou vencida, eu tenho outra opção aqui que ele habilita, que são os dias para alerta. Então, como é que vai funcionar isso? Esses dias para alerta, por exemplo, 2 dias depois que a fatura venceu, eu marco aqui. O que ele vai fazer? Ele vai mandar uma comunicação para o cliente fazendo essa cobrança. 5 dias depois, ele vai mandar outro e-mail. 10 dias depois, ele vai mandar outro e-mail. Então, ele fica disparando essas cobranças aí nesse caso, tá? No caso de fatura vencida, ou de fatura vencer, ele também tem essas datas aí que você pode colocar para poder fazer essa lembrança, né? Esse lembrete de que o cliente precisa fazer o pagamento, tá? Pessoal, dessa parte dos e-mails, alguma dúvida? Os dias são corrido ou dia útil? Atualmente corridos. Tá? Bem, vou comentar aqui um pouco dos perfis e depois da parte do cadastramento dos usuários aqui do DocPay. Então, os perfis eu posso fazer o cadastramento de quantos eu quiser, quantos eu precisar. E aqui na parte eu tenho todas as partes aqui, todos os pontos aqui do DocPay. Tá? Dashboard, parte de administração, cadastros, contas a receber, a pagar, arquivos. E aqui eu queria chamar a atenção sobre um detalhe aqui. A aprovação. Então, quem tiver com essa opção aqui habilitada, tem o perfil de aprovador de pagamento. Então, por exemplo, quem vai ter essa opção aqui marcada vai ser aquele diretor que faz a aprovação dos pagamentos e não os usuários corriqueiros. Então, tem que tirar essa opção para os outros usuários, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Tem questão aqui de ver histórico de aprovação, que eu posso mostrar quem foi que aprovou, quando que aprovou, ou o motivo da rejeição também. Se habilita para gerar remessa ou não, enfim, tenho como definir todos esses pontos aqui no perfil. Criado o perfil, eu crio os usuários aqui no DocPay.
Também posso criar quantos usuários eu precisar, tá? E aí aqui, o que eu preciso fazer? Só determinar qual é o perfil, colocar o nome e o e-mail dessa pessoa. Aí ele vai receber isso no e-mail dele mesmo, tá? Os dados de acesso, um usuário e assim uma senha provisória, ele faz lá o primeiro acesso e depois faz a alteração aqui da senha, enfim, para aquilo que ele precisar, tá? Dessa parte de configuração de usuários, somente são essas informações, tá? E vamos aqui para a última parte de configuração, né? A gente começou aqui e vai voltar para cá. Então aqui a gente tem alguns detalhes. A configuração do e-mail, que eu vou colocar os dados do SMTP para poder fazer a comunicação. Qual é o e-mail, um e-mail teste para poder fazer a validação dessa configuração. Coloco o e-mail aqui e faço o envio, ele vai fazer uma comunicação de teste por e-mail. Cópia oculta, se eu quero que todo e-mail seja mandado uma cópia oculta para esse e-mail, eu consigo configurar aqui. Aqui na parte das faturas, se eu quero colocar aqui a data de vencimento das faturas em feriados, se eu quero manter a data, se eu quero antecipar por o dia útil anterior, ou se eu quero postergar para o próximo dia útil. A senha aqui em PDF, se eu quero habilitar a senha aqui ou não em PDF. E, por último, a atualização em PDF das faturas de processamento de instrução. Um caso aí, vou lá, faço uma prorrogação do vencimento, né? Preciso... Aí tem a questão da remessa que é gerada isso. Quando que eu atualizo o boleto, né, o PDF desse boleto? Após a confirmação da instrução do banco ou sem a confirmação, eu já faço essa validação. Dica, enquanto vocês estão fazendo a homologação, coloque sem a confirmação da instrução, porque você já mostra isso para o cliente, ó, já foi atualizado, já tem esse dado aqui já atualizado. Mas aí depois coloca, né? Enfim, aí vai muito de acordo com o processo do cliente, tá? Acho que tem uma dúvida aqui da Andressa. A remessa no perfil automático só envia a remessa depois que o aprovador dá OK, certo? Certo. Só depois que o aprovador aprovar, e aí somente das que ele aprovar, que é gerada uma remessa, tá? Nem é gerada a remessa antes dele aprovar. E aí, aprovado, gera a remessa e já manda. Isso daí, independente se for automático ou manual, tá, Andressa? Bem, beleza. Outros dois pontos aqui dentro das configurações. A API e o webhook. Então, para que ele vai servir, principalmente essa parte aqui da API do webhook? Principalmente quando o cliente tem um outro ambiente, um outro sistema. Por exemplo, o cliente ele tem um aplicativo de celular que ele disponibiliza o boleto neste aplicativo. Tá? Então, ele consegue utilizar essas informações aqui da API para poder comunicar e pegar essas informações aqui do DocPay e disponibilizar isso no aplicativo dele. Então, você consegue habilitar o uso aqui da API, que aí você tem a chave aqui da API, e a documentação já está pronta. Quando eu tenho aqui esse botão para ver a documentação, ele abre aqui todas as informações relacionadas à documentação. Nesse caso aqui, ó, eu estou na documentação de homologação. Se eu tiro aqui esse homolog, só docpay.cloud/api/docs, está aqui a API de produção. Tá? E também tem aqui a parte do webhook, que aí eu venho informar qual que é o URL, o nome da API key e também o valor da API e quais são os eventos, tanto de fatura quanto de ordem de pagamento, que eu quero enviar via webhook. Tá? Pessoal, das configurações aí do DocPay no ambiente web, alguma dúvida, algum ponto? Eu tenho uma dúvida. Com relação ali à instrução de protesto, então eu tenho que marcar aqui tudo que eu quero que seja enviado no evento, né? Na remessa. E aí, no caso, independente de estar aquela informação lá, eu vou colocar aquela informação lá no corpo do boleto só para fins informativos, né? E aqui que eu vou dizer se eu vou protestar ou não, se eu vou, no caso aqui, se eu flegar aqui, que eu vou ter essa confirmação em si, assim, envio essa informação para o banco, né? Bom, lá é uma coisa diferente, tá? A questão do protesto você configura no próprio contrato para informar se você vai Uhum. ter instrução de protesto ou não. Então você tem a instrução. Como hoje todo boleto ele é registrado no banco, né? E existe um registro que esse registro fica no Banco Central. Se você não informar a instrução, mesmo que você informe no corpo do boleto, não quer dizer nada, Uhum. não vai ser enviado para Sim. protesto de forma automática. Então tem que colocar a instrução aqui.
Onde o Gilberto estava mostrando é a configuração de webhook. O webhook é uma tecnologia onde o banco, onde nesse caso a gente está vai informar para algum sistema que você queira integrar ao DocPay, né? Por exemplo, um e-commerce ou um portal de vendas do cliente, portal de cliente. E aí você quer que o seu sistema local receba os dados do DocPay de forma automatizada. Então a gente utiliza um webhook, que é isso. A gente tem um endereço que eu mando para você os eventos que você gostaria de receber. Então, por exemplo, você tem um portal de vendas, um e-commerce, e fala, eu quero receber, se registrar o boleto, eu quero receber que teve o boleto registrado para eu disponibilizar o boleto para o meu cliente. Se esse boleto teve uma baixa, se teve um protesto, se ele foi enviado para protesto, então é mais por conta disso, tá? Essa funcionalidade toda de webhook é para casos onde você tem um sistema, um portal, algo, que você gostaria de integrar com o DocPay, recebendo informações do DocPay. Entendi. Beleza, obrigada. Nada. Das partes das configurações do DocPay que eu precisava passar para vocês são essas, tá? Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte do processo, para vocês também entenderem toda a parte do processo do DocPay, como funciona, e tirar também algumas dúvidas também, tá? Prometo que eu vou tentar ser rápido, tá, pessoal? Vamos lá. Bem, então, num processo padrão aí, vamos fazer o contas a receber, né? Que aí eu faço uma nota fiscal de saída, coloco a informação do cliente, o item que vai fazer a venda, e aí tem uma integração importante com o Triple One. O que acontece? Quando eu utilizo o Triple One, ele vai aguardar a autorização da nota fiscal eletrônica ou da nota fiscal de serviço, tá? Para poder coletar esses dados e mandar para o ambiente web. Tá? Antes, ele não faz o envio. Outro ponto, isso daqui por uma questão do modelo, tá? Então, se tiver FE ou NFSE e utilizar o Triple One, ele vai aguardar essa autorização. Se você precisa colocar, você tem um outro caso aí, uma fatura, enfim, que não é registrado e precisa mandar fazer essa cobrança, coloca aqui o outro modelo, cria um modelo específico padrão, enfim, coloca, e aí ele vai mandar isso daí para o DocPay, tá? Outro ponto aqui também legal da nota fiscal. Às vezes o cliente tem um certificado que precisa mandar junto lá naquele e-mail lá que ele fez a comunicação para o cliente, com boleto, com a nota, tudo, enfim. O que eu vou fazer? Eu coloco esse documento aqui na aba Nexus. Esse documento, ele vai fazer a comunicação lá para o e-mail, lá para o cliente automaticamente, tá? Então, colocando o documento aqui na aba Nexus, ele vai lá naquele e-mail que vai ser feita a comunicação para o cliente. Então, pontos importantes aqui na aba contabilidade, a minha condição de pagamento, que vai determinar minhas prestações, meus vencimentos, meus valores, né? Forma de pagamento, que eu posso já determinar, então, qual banco que eu quero fazer essa cobrança. Se não colocar, tudo bem. Aqui na nota fiscal também, eu tenho esse botão DocPay CR, que ele vai me mostrar justamente as informações aqui dessa cobrança aqui. Então, aqui é o boleto, as informações do boleto, os dados da fatura aqui embaixo, que inclusive vocês podem ver que é especificamente lá do ambiente web que a gente traz essa informação para cá. Preciso fazer, fiz em 10 vezes, preciso fazer a impressão desses 10 boletos. Venho aqui na aba impressão, tenho aqui a impressão individual de cada um que eu estou selecionando, ou se eu clicar aqui em imprimir todos, ele já vai gerar aqui todos os boletos para eu poder fazer essa impressão, tá? Bem, fui lá, autorizei a nota, legal, ele vai mandar aqui para o meu ambiente web. Então, veio para cá no contas a receber, gestão de faturas, onde eu vou ter aquelas caixinhas, né? Aberto, que é essa minha fatura aqui em aberto, preciso fazer todo o processamento. Em remessa, quando eu gerei a remessa, enviado quando eu mandei para o banco, registrado quando o banco me retornou com esse registro, liquidado quando foi pago. Tem a opção de pré-cadastro, quer dizer que está faltando alguma informação para eu poder seguir com esse pagamento, com essa cobrança, então por isso ele fica aqui em pré-cadastro. E eu tenho as opções também de rejeitado ou cancelado. Então, se vê alguma rejeição, eu acesso aqui rejeitado, salvo para poder fazer as alterações, ele vai voltar aqui para aberto. Então, aqui eu tenho informação, qual que foi minha cobrança, os dados aqui, por exemplo,
né? Quem é a empresa, o meu cliente, o número do documento, que vai ser geralmente o número da nota, traço a parcela, né? 01, 02, 03, vencimento, valor e qual é o contrato de cobrança. Para poder fazer a geração da remessa, vem aqui em processar faturas, eu vou ter na minha coluna aqui da esquerda o contrato que eu não tenho vinculado e aqui depois cada um dos bancos que eu tenho. Então esse daqui, por exemplo, eu quero fazer o pagamento ali pelo Itaú. Então eu clico, arrasto, ele já salva aqui automaticamente. Se você for ver aquele primeiro caso, ó, aqui, ele já salvou. Tá? Ou não, não quero fazer pelo Banco do Brasil, enfim. Aqui eu tenho como determinar. Nessa parte aqui do processamento das faturas, aqui em cima eu vou ter qual que é o banco, nome da empresa, dados da conta, CNPJ, e aqui na parte de baixo eu tenho algumas outras informações de saldo inicial, que é o que eu vou trazer lá do extrato, quanto que eu tenho de contas a receber e pagar que estão registrados nessa conta, as minhas faturas selecionadas nesse momento e o meu saldo. Para gerar remessa, eu posso gerar por aqui, botão gerar remessa, seleciono qual que é o contrato aqui, ou todos, ele vai gerar todos, ou até mesmo tem um botãozinho aqui de gerar remessa na própria coluna, ele já vai mostrar a quantidade de faturas, o valor, e eu gero a remessa. Saiu daqui. Vai estar aonde? Lá em arquivos, remessas, está aqui a minha remessa, com o número aqui, né, o número sequencial da remessa, para eu saber qual que é, os dados aqui, os registros, e eu tenho os outros dados aqui, quais são as remessas que eu estou gerando. Quando eu baixo, essa remessa aqui está em aberto, né? Então aí eu baixo aqui a remessa, ele salva aqui o arquivo já pronto do KNAB, para eu poder mandar lá para o banco. Tá? Já pronto aqui. Bem, posso fazer também, se eu precisar, e aí um ponto importante, tá? Aqui, quando eu gerar remessa, ele vai me gerar o borderô, ou francesinha, enfim, em PDF, ou também em Excel. E caso eu precise, vamos supor, eu gerei essa remessa e ela não foi mandada para o banco, tá? Então, isso é um caso bem delicado, porque assim, ó, não foi mandada para o banco essa remessa, eu preciso cancelar ela. Ou... fui tentar subir o arquivo para o banco e nem subiu, nem processou no banco, tá? Nesses casos, você consegue fazer o cancelamento dessa remessa. Tem um botão aqui para cancelar, você coloca aqui o motivo aqui, e ele cancela a remessa aqui, ó, tá aqui em vermelho, e ele volta aqui para meu processar faturas, voltou aqui tudo em aberto, tá? Então, vamos lá seguir o fluxo. Gerei a remessa, caiu aqui, enviei lá para o banco, ou via van, ou via manual, aí o banco registrou lá o retorno, e aí eu posso vir manualmente aqui em arquivos, retornos, e eu seleciono aqui para poder importar aqui o arquivo de retorno de cobrança, seleciono qual é o contrato e o arquivo. Ele vai processar, vai mostrar as mesmas informações, inclusive com aquela francesinha, o borderô, em PDF ou em Excel, tá? E aqui um ponto importante que ele vai me mostrar a quantidade de registros e a quantidade que foram processados. Aqui ele vai mostrar, né, mais definido, as minhas faturas processadas, e se eu tiver alguma que não foi processado, ele vai me mostrar aqui. Tá? Então, veio a informação aqui do retorno, legal. Pagou, de registrado, vai vir para liquidado. Liquidou o boleto aqui no DocPay, o que vai acontecer? Lá no SAP, eu insiro automaticamente a minha nota fiscal, o meu contas a receber, já é inserido automaticamente, e aí, consequentemente, ele vai acabar dando baixa nessa nota, tá? Outros pontos aqui importantes. Nessa parte aqui de gestão de e-mails. Então, tem a questão das comunicações aí que são feitas automáticas. Eu consigo ver aqui, automático é o que o próprio DocPay fez o envio. Ou se alguém fez o envio aqui manual, também consigo ver. E aqui eu tenho as informações dos e-mails enviados e não enviados. Eu consigo verificar aqui qual e-mail que foi enviado e os não enviados. E verificar aqui o porquê, inclusive com o motivo do porquê que não foi enviado. Tá? Aqui na parte da gestão de faturas, também é importante comentar, que das faturas registradas, por exemplo. E aí um ponto importante, toda vez que eu ver esse botão aqui de filtro, eu posso filtrar essas informações que estão aqui na tela, tá?
Então, um filtro aqui acha que um boleto específico, posso mandar manualmente aqui esse boleto por e-mail novamente, selecionando aqui, utilizando o botão de e-mail, ou entrando aqui dentro, eu tenho a opção para visualizar esse PDF do boleto, mandar aqui por WhatsApp, fazer a comunicação por e-mail, cancelar esse boleto aqui também que está registrado, ele já vai gerar um arquivo de remessa para poder fazer a baixa, ou até mesmo as questões das instruções, consigo mandar aqui por aqui, uma instrução de alteração de vencimento, de concessão de abatimento ou de protesto, tá? E, para finalizar a parte de contas a receber, aqui dentro do SAP, eu também tenho as funções aqui de prorrogação de vencimento e de renegociações, tá? Então, nessas telas aqui, eu vou colocar informação de qual que é o meu cliente, número de nota, data, e aí eu consigo fazer a renegociação selecionando mais de um pagamento para poder agrupar em um único pagamento, por exemplo, estou fazendo uma renegociação, ou um único boleto, que aí eu vou e faço mais parcelas, que eu vou colocar aqui qual que é a nova condição de pagamento, se eu quero colocar juros ou desconto, calculando a parcela, ele vai me mostrar aqui uma prévia. E atualizando, ele gera um lançamento contábil aqui no SAP e, consequentemente, já vai gerar aqui um arquivo de remessa com o cancelamento daquele boleto antigo e uma nova solicitação aqui dentro do contas a receber aqui em aberto para eu registrar esse novo boleto. Mesmo ponto que... Oi? Você queria abrir um áudio. Pode continuar, já tem querer, duas Diba, perguntas pode. depois aqui, depois a gente responde. Tá. E o último ponto que é a parte de prorrogação de vencimento, que eu posso colocar informando aqui no vencimento de um boleto, o que vai fazer? Ele vai atualizar o lançamento contábil e já vai gerar aqui um arquivo de remessa com a instrução para o banco, tá? Aí o banco recebendo já vai fazer uma comunicação lá também para o cliente desse boleto, tá? Vamos responder as perguntas. Isso, vamos lá. Arquivos de remessa são importados do servidor SAP? São, se você configurar o contrato para que tenha o fechamento de remessa automático para o ERP. E aí o add-on do lado do SAP recupera esse arquivo de remessa gerado e coloca dentro da pasta que você configurou lá nas configurações do DocPay. Tá? Consigo realizar antecipação de recebíveis? Hoje ainda não, tá, Adriana? Existe roadmap para a gente fazer o cadastro de contrato para a carteira descontada, para você poder gerar um desconto de boleto. Também está no nosso roadmap a funcionalidade para a gente tratar como factorings, então você poder fazer também antecipar recebíveis via factorings, mas ainda não está pronto, isso está em estudo, tá bom? Status do boleto fica disponível em algum campo no SAP? Sim, os status dos boletos eles ficam no SAP, assim, pelo nota fiscal você consegue visualizar em tela todo o boleto, e a gente também grava, tem uma tabela de usuário, que a gente grava toda a alteração de status dos boletos para poder fazer relatórios dentro do SAP, tá? A ideia sempre foi que o DocPay fosse sua ferramenta de gestão financeira, tá? Então, a ideia nossa, desde os primórdios com o DocPay, era que todos esses relatórios, dashboards, vocês possam ter isso dentro do DocPay e não no SAP, tá? Mas com o dia a dia, com os projetos vindo dos clientes, foi verificado a necessidade de ter essas informações de atualização de boleto, né, dos status, para relatórios dentro do SAP. Então, temos uma tabela, e aí se precisar, entre em contato com a gente passa para vocês o nome da tabela, onde você consegue fazer todo esse cruzamento. É necessário cadastrar as ocorrências dos bancos? Não, as ocorrências de banco, do Alberto, é tudo já nosso. Quando a gente faz o cadastro, a gente cria um novo layout, né, de um banco, a gente já faz o cadastro de todos as ocorrências hoje que são as que a gente atende, né? No caso de fatura, a inclusão de fatura, registro de fatura, solicitação de baixa, aí o retorno, né, ocorrência de liquidação, ocorrência de baixa concedida, ocorrência de registro realizado, protesto
confirmado, confirmação de alteração de vencimento. Então a gente tem tudo isso já é nosso, tá? Não precisa cadastrar nada disso hoje. Lucas, eu consigo editar, customizar um layout de boleto? Hoje não. O layout é totalmente nosso. Se houver necessidade, a gente poderia entender qual é a necessidade, tá? Até para a gente consiga pensar em alguma funcionalidade, alguma possibilidade para vocês, tá? Ah, Como o legal. layout É normalmente ele é ferramenta interna de padrão, vocês, então, né? como o Tá. layout normalmente é padrão, né? O que a gente entende é alguns campos que são opcionais ou que têm informações que possam ser alteradas, a gente normalmente deixa em aberto no DocPay para que você possa digitar. Ou preencher, como o caso de número de convênio, no código de transmissão de alguns bancos, né? Mas os dados que vêm no arquivo mesmo, na maioria dos casos, são padronizados, né? Então a gente não enxergou a necessidade de vocês alterarem, terem a possibilidade de alterar um layout, tá? O layout é inteiro nosso. Beleza. Tá? Mas se tiver essa necessidade, Lucas, é só conversar com a gente discute e vê aí qual é o processo do cliente, como é que funciona isso, para a gente poder atender vocês da melhor forma possível. Fechou, legal, valeu. Mais alguma dúvida, gente? Podemos seguir? Gilberto, manda bala. Para encerrar o assunto aí de contas a receber, eu queria comentar com vocês aqui a parte de importação de boletos. Porque o que acontece? Muitas vezes está mudando aí de um sistema legado, de um outro sistema financeiro para o DocPay. Então, para isso, a gente criou essa ferramenta aqui, onde você vai exportar uma planilha modelo, tá? Nessa planilha modelo, precisa fazer o preenchimento de algumas informações e esses dados precisam tomar muito cuidado. Ao mostrar aqui o exemplo aqui da planilha, tem informação aqui, número do lançamento, linha, banco, agência, conta corrente, mas principalmente as informações aqui. Seu número, nosso número, dígito do nosso número, número do documento. Por quê? Porque é onde você tem a informação do vínculo disso com o boleto que já está registrado, tá? Isso daqui a gente recomenda principalmente quando for caso assim, o cara tem um parcelamento aí de 1 ano, enfim, coisas que é 1, 2 meses, nem vale a pena assim o tanto esforço, mas se ele tem um volume maior aí de parcelamentos, aí talvez seja até mais interessante, tá? Para cada um a gente também colocou umas informações aqui, umas dicas aqui sobre isso. Preenchida essa planilha, eu vou importar esses dados e depois fazer o processamento. O que vai acontecer? Esses boletos eles vão ser transportados aqui para o contas a receber na gestão de faturas como registrados, porque ele já está registrado mesmo, né? E aí, quando eu receber o retorno do banco que contém esse boleto, aí eu vou identificar esse boleto e aí de registrado eu vou mandar para liquidado e vou fazer a baixa lá dos dados no SAP. Tá? Então, nesse caso do sistema legado, é muito importante que os dados estejam corretos. Tá bom? Bem, vamos falar rapidinho, então, no processo do contas a pagar. Né? No contas a pagar, então, a gente tem aquele mesmo processo da nota fiscal de entrada, onde eu informo meu fornecedor, os dados sobre isso. Deixa eu ver aqui, antes de encerrar o tópico de cobrança. Se possível, eu poderia entrar no assunto de renegociação, de prorrogação de vencimento? Mostra aqui, Newton, a parte de renegociação e prorrogação, ele vai estar aqui dentro aqui do menu aqui do Group Skill, DocPay. Aí eu tenho a parte de renegociação, tá? Onde eu vou informar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um fornecedor específico, tá? E pesquisando ele vai me mostrar aqui as faturas desse meu fornecedor. E aí eu consigo selecionar um ou mais notas fiscais para poder fazer essa renegociação. Coloco aqui a minha condição nova de pagamento aqui, tá? E coloco, se eu quiser, juros ou multa. Colocando aqui juros ou multa, por exemplo, vou colocar aqui R$100 de desconto. Coloco para calcular as parcelas, ele vai me mostrar uma prévia aqui. Quando eu atualizo, ele vai me gerar um lançamento contábil no SAP, tá? E vai gerar um arquivo aqui no ambiente web para poder fazer a baixa desse boleto que já está registrado, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui qual que é. Não, aqui é tudo de entrada. Acho que está mais para baixo.
Não vou achar aqui qual que foi feito aqui um exemplo, mas ele vai gerar aqui um boleto aqui, por exemplo, com o pedido de baixa. E o novo, ele vai fazer a solicitação, ele já vai gerar aqui dentro do contas a receber na fatura, em aberto aqui, para poder fazer a geração da remessa, para mandar registrar esse novo boleto no banco. Tá? Até se, por exemplo, aqui se eu quisesse pegar um só, e aí eu vou parcelo em 2 vezes, tá? 15, 30 dias, cálculo aqui para calcular a parcela, ele já vai gerar essas informações aqui, tá? Bem, e da parte da prorrogação do vencimento, perfeito. Lançamento contábil, ele faz a reconciliação interna? Sim, ele já faz já o lançamento da reconciliação interna. Tá? Ele já mostra aqui. Giba. Oi. Cara, de tem tempo. Não precisa mostrar todo detalhe, assim. Newton faz o lançamento, tá? Faz a reconciliação interna, ele fecha a nota fiscal por conta da reconciliação, tá? Por isso que a gente consegue cancelar o boleto para gerar um novo. Mas pode tocar aí, Giba. O pessoal acho que está bem interessado, né? Acho que é importante você terminar de mostrar aí o contas a pagar. Beleza. Aí eu vou pedir, pessoal, as dúvidas, a gente vai deixar para o final agora, tá? Porque aí quem precisar sair, pode sair, fica à vontade. A gente não tem problema com o horário, tá? É mais por conta de vocês aí mesmo, tá bom? Então, as dúvidas a gente vai deixar para o final, para eu conseguir mostrar pelo menos o contas a pagar aí para todo mundo. Só para mostrar aqui o vencimento, tá? Coloco o vencimento aqui quando eu mando a prorrogação, ele já altera lá o lançamento contábil e já manda o arquivo com a prorrogação do vencimento, tá? Bem, vamos lá no contas a pagar. Eu tinha comentado que eu lancei as informações, um ponto importante aqui na contabilidade, que também vou gerar aqui as prestações referente a esse meu pagamento, e agora onde eu vou determinar como eu vou fazer o pagamento dessa minha nota de entrada. Então, eu tenho algumas opções. Aqui eu tenho a primeira aqui no botão DocPay OP, que eu posso colocar aqui qual é o tipo de ordem de pagamento que eu vou colocar, e isso é por linha, que no caso cada linha é uma prestação por cada linha, tá? E ele vai me mostrar aqui as informações aqui embaixo para poder fazer o preenchimento aqui, que é a tela já do DocPay. Preenchendo as informações e salvando, ele já vai mandar essas informações lá para o contas a pagar, tá? Fora a questão aqui dessa tela, tinha 2 pontos importantes aqui para comentar, que a gente até como falou um pouquinho lá no passado. Quando eu determino um padrão para o meu fornecedor, posso utilizar esse campo aqui do tipo de ordem de pagamento, que ele vai, toda vez que eu lançar uma nota para esse fornecedor, ele já vai preencher com esse tipo de ordem de pagamento automaticamente, mas eu posso alterar aqui lá nessa tela aqui, eu vou lá, faço alteração aqui, para esse daqui eu vou fazer outro pagamento, faço pagamento por boleto, altero aqui, salvo, ele vai solicitar as informações do boleto. Tá? E aqui dentro do cadastro do parceiro de negócio tem um outro ponto importante aqui, que são os dados bancários. Daqui na condição de pagamentos dos bancos do parceiro, eu posso informar quais são os dados bancários para esse fornecedor, que ele já traz, ele já vai levar essas informações automaticamente quando for fazer o pagamento, por exemplo, de transferência, de TED, enfim. Inclusive informando qual a finalidade padrão para esse tipo de pagamento, né, do TED ou do DOC. Se for Pix, coloco qual que é a chave do Pix, o tipo da chave, e o CPF também, caso o beneficiário for uma pessoa física, né, e a nota de CNPJ, beneficiário, pessoa física, já coloco qual o CPF aqui. Qual outra maneira de informar esses dados aqui para pagamento? Aqui dentro do SAP, eu tenho, aqui dentro do Group Skill, DocPay, eu tenho uma opção aqui para ordem de pagamento, que é a opção de envio em lote. Essa tela aqui eu tenho 2 abas, pendentes e enviadas. Na aba pendentes, ele vai me mostrar quais são os meus pagamentos que não tem ordem, não tem um tipo de pagamento vinculado, que eu não determinei como eu vou fazer esse pagamento. Eu posso fazer a pesquisa aqui e selecionar aqui um ou em lote e já determinar qual é o tipo de ordem de pagamento, já atualizar esses dados. E aqui na aba enviados, eu consigo fazer essa pesquisa e inclusive verificar aqui e fazer esse preenchimento por aqui, por essa tela. Por exemplo, aqui eu vou colocar o tipo de ordem de pagamento que eu quero boleto em status pré-cadastro, porque aí que acontece? O pré-cadastro é quando eu não tenho os dados ainda necessários para poder fazer esse pagamento. Então, se eu fazer essa consulta, eu sei que são os boletos tudo que não tem o código de barras. Seleciono aqui a primeira linha,
né, esse meu primeiro pagamento, vou lá, preencho o código de barras aqui, a linha digitável, uso lá o leitor de QR Code, enfim, e salvo essa informação. E aí eu vou fazendo isso, as informações todas aqui que estão pendentes, né, posso utilizar esse filtro para determinar. Outro ponto importante aqui dentro do SAP também é a parte de agrupamento de documentos. Por exemplo, um cliente ele foi lá, ele tem um caso lá de CTE, que a transportadora emite vários CTEs para ele, então vai inserindo as notas de entrada com várias CTEs, e aí a transportadora vai lá depois gera um único boleto. Eu consigo aqui, por exemplo, eu coloco aqui um nome aqui do fornecedor, faço a consulta, e aí ele vai me mostrar todas as notas aqui, todas as cobranças desse fornecedor. Eu consigo selecionar aqui essas cobranças aqui, e aí eu vinculo para um único parceiro de negócio, seleciono um único só, qual é o tipo de ordem de pagamento, vou pagar por boleto, e qual que é o vencimento, coloco aqui para gerar o lançamento contábil e faço o agrupamento. Ele vai gerar um único, ele vai pegar todos esses e agrupar num único pagamento só. Tá? Bem, ele vai salvar todas as informações e vai mandar aqui para o ambiente web, que é onde a gente vai trabalhar com essa parte do contas a pagar. Aqui na gestão da ordem de pagamento, eu tenho aquelas mesmas opções, né, em aberto, remessa, enviado, agendado, no caso quando tiver agendado o pagamento, e o fechado. O pré-cadastro é aquele ponto que eu comentei com vocês, que é o que está faltando a informação para eu poder fazer esse pagamento. Então, esse boleto aqui, por exemplo, da Eletropaulo, eu não tenho a linha digitável preenchida, por isso que ele está aqui. Quando ele preencher, ele vai mandar essa informação para aberto. Também vou ter aquelas opções aqui de rejeitado, cancelado, em cancelamento, em aprovação também. Bem, vamos gerar uma remessa aqui, vou aqui em processar ordem de pagamento, vou ter aquela tela bem parecida com o do contas a receber, mesmas informações, tá? E aí um ponto aí diferente. No contrato de pagamento, lembra que eu coloco a opção para fazer a aprovação dos pagamentos. Ele vai me gerar esse ícone aqui na gestão das ordens de pagamento, tá? Esse ícone aqui dessa pastinha com tique. Isso quer dizer que ele tem um processo de aprovação. Então, quando gerar, por exemplo, esse pagamento aqui do Santander, então eu vou fazer aqui a aprovação, gerar remessa, gerei a remessa, legal. Ele não vai gerar aqui o arquivo de remessa aqui, tá? Pode ver que ele não tá, somente aquele de cobrança que a gente cancelou. Ele só vai gerar o arquivo de remessa depois que eu cancelar, depois que eu aprovar, desculpa. Aí eu vou vir aqui em contas a pagar, aprovação, e aqui eu tenho os filtros, então, por conta bancária, por data de agendamento, por empresa. Então, eu selecionar aqui por empresa, coloco aqui matriz, por exemplo. E por agrupamento também, conta bancária, data de agendamento e tipo de ordem de pagamento. Então, eu vou colocar aqui conta bancária, ele vai me mostrar um somatório por cada conta aqui, um somatório aqui no final. Ele vai, quando eu clico, ele vai me mostrar quais são esses documentos que eu tenho para poder fazer a aprovação, tá? Número do documento, agendamento, valor. Consigo aprovar ou rejeitar ele individualmente ou em lote. Se eu clico aqui, inclusive, no documento, ele vai me mostrar mais dados, mais informações, inclusive qual é o item. Consigo aprovar e rejeitar por aqui também. Então, esse valor aqui de 2.500 aqui eu vou rejeitar ele, vou colocar o motivo aqui da rejeição, tá? E esses outros dois eu vou aprovar aqui em lote. O que vai acontecer? Aquele que eu rejeitei, ele volta aqui para aberto, tá? Voltou aqui para aberto. E aqueles que eu aprovei, ele vai gerar aqui o meu arquivo de remessa. E aí funciona daquela mesma maneira. Baixo o arquivo de remessa, mando para o banco para poder fazer o agendamento, tá? Bem, tem outro ponto aqui do contas a pagar, que é o DDA, né? O arquivo de DDA é importante. Ele também vem via van, tá? É possível você fazer essa configuração para ele vir também via van. Trazendo via van ou manualmente, que eu vou vir aqui em arquivos, retornos, e eu faço a importação aqui do arquivo do DDA, tá? Ele vai cair aqui dentro de contas a pagar, cobrança eletrônica, e aqui eu tenho 3 caixinhas aqui, aberto, gerado e descartado. Quando ele cai aqui em aberto, então eu vou selecionar aqui, tem os dados aqui da minha cobrança do DDA que está fazendo, inclusive com a linha digitável. Eu vou selecionar aqui qual que é a minha cobrança e ele tem mais as informações aqui. Nesse momento, eu vou fazer uma consulta se eu tenho algum documento no SAP lançado contra esse meu CNPJ aqui do beneficiário do DDA, tá? Aí, achei algum documento? Então, eu vou mostrar aqui nessa parte de baixo.
consigo fazer o filtro aqui, inclusive, por número, por vencimento e por valor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vinculo, eu salvo aqui essa informação, salvando aqui, ele vai pegar esse pagamento, porque concorda que eu tenho o fator de geração, que é o documento do SAP, e eu tenho a linha digitável. E ele vai me mandar lá para a minha gestão de ordem de pagamento em aberto, para eu poder fazer a geração da remessa. E vai transportar aqui de gerado, de aberto para gerado, mostrando aqui qual documento aqui que eu vinculei. Se eu desconheço, eu posso descartar esse arquivo, esse pagamento DDA, ele vai jogar aqui do descartado. Preciso voltar em aberto, depois eu identifiquei qual que foi, eu consigo acessar aqui e voltar aqui em aberto. E não tem problema dele ficar aqui em aberto, tá? Enquanto você não vincular isso daqui com o documento, ele não vai fazer esse pagamento, esse processamento desse pagamento, tá? Isso é muito importante. Bem, voltando aqui para a gestão. Foi lá, enviou para o banco, agendou, legal, fez o pagamento, caiu aqui para fechado. Mesmo ponto, vai dar a entrada automaticamente lá no meu contas a pagar, dando a baixa assim na nota fiscal, tá? E outro ponto importante, aqui na parte de fechados, que são meus boletos pagos, também meus pagamentos, né? Eu consigo filtrar aqui e encontrar definitivamente qual que é esse meu pagamento que eu quero. Encontrei. Quando eu abro ele, eu tenho acesso ao quê? Ao comprovante de pagamento. Quando eu clico aqui no PDF, então eu tenho acesso a esse comprovante do pagamento que eu fiz aqui pelo DocPay, tá? Quanto tempo esse comprovante fica disponível? Enquanto o cliente utilizar o DocPay, tá? Ele não tem um tempo aí que ele vai ficar pendente aí e depois some, não, tá? Então, o cliente vai ter acesso também a esse comprovante aqui por dentro do ambiente web, tá? Bem, para a gente finalizar aqui alguns pontos, tem a parte dos extratos, né, que ficou faltando. Então, no extrato, eu tenho aqui em arquivos extratos, onde eu consigo importar esse extrato bancário. Eu coloco qual que é a conta, qual que é o layout, e ele importa aqui no DocPay, mostrando esse extrato. E aí, importei aqui no DocPay, o que vai acontecer? Automaticamente, ele já vai jogar esse extrato aqui pro SAP, tá? Então, que a gente até tinha comentado lá no começo, aquela parte de processar o extrato bancário, tá? E ele já vai jogar aqui automaticamente para poder fazer todas aquelas conciliações desse extrato aqui no SAP, tá? Todos esses dados, essas informações, o que vai fazer? Vai gerar as informações aqui do dashboard para eu mostrar aí, para ter a questão de relatórios aí para o cliente. Então, tem aquelas questões dos saldos, faturas, ordem de pagamento, DDA e saldo final, né, questão de valores, meus documentos processados nos últimos 7 dias, né, a questão dos remessas e retornos, quantos foram. Se eu tenho alguma mensagem, algum alerta, eu posso selecionar aqui especificamente, ele já vai me abrir o documento. Aqui na parte de baixo, eu tenho de contas a receber e a pagar. As minhas faturas registradas e as minhas ordens de pagamento agendadas, a vencer e vencidas aqui, e ele vai mostrar por valor e por dia. Quando eu coloco o mouse aqui em cima, por exemplo, ele vai me mostrar aqui, eu tenho a vencer de 8 a 30 dias, 10 faturas no valor de R$2.000. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrar justamente esse filtro, tá? Aqui as minhas faturas e ordens de pagamento por situação. Então, por exemplo, aqui eu tenho 88 ordens de pagamento e pré-cadastro. Então, eu preciso dar atenção nisso, né? E aqui na parte de baixo, eu tenho a informação do meu saldo por conta bancária. Então, aqueles extratos que eu fiz a importação, ele vai me mostrar aqui qual que é o banco, a empresa, a conta, o saldo e a data da última atualização, tá? Pessoal, tem um ponto específico que eu deixei mais para o final que também é importante comentar. A questão do acesso, tá? A gente gerou aqui um acesso provisório para vocês fazer a configuração lá no cliente. Nesse acesso provisório, quando você habilita, né, copiei aqui e vou entrar aqui no acesso provisório. Ele vai gerar somente um acesso à parte de administração de cadastro, somente dos cadastros da empresa aqui no ambiente web. Tá? Gilberto, mas eu preciso fazer o treinamento, preciso mostrar um processo inteiro para o cliente, tal, tudo. Então, nesse caso, a gente recomenda que você utilize um usuário do cliente, tá? Não cadastre um usuário seu da consultoria aqui no ambiente do cliente. Isso porque, se você for ver,
toda essa parte de contas a receber, pagares, extratos, né, dos arquivos, são informações confidenciais. Então é importante isso, até mesmo para não ter acesso, enfim. E outra, hoje você está fazendo a implantação em um cliente Y e outro vai depois um cliente X. Então, isso você pode ter problemas. Então, não crie esse usuário no ambiente web específico da consultoria, tá bom? Dúvidas? Vamos lá. Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem, por favor, ir colocando aí. Eu agradeço quem ficou com a gente até agora, né? A gente passou um pouquinho aí do tempo, mas eu acho que era importante o Gilberto terminar toda essa parte de contas a pagar e mostrar para vocês os extratos também. E enquanto vocês vão pensando aí, a gente deixou aí de novo o link da pesquisa. Então, por favor, respondam para a gente, é muito importante essa participação de vocês aí na pesquisa, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí? Mesmo que tenha algo aí do contas a receber que a gente passou e a gente deu um pouco mais de atenção, pode voltar. Se precisar que a gente volte em algum ponto aí, nós não temos problema com o horário aqui, como eu falei, né? Então, fiquem à vontade para perguntar mesmo. Oi, Viviane, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando é o Cristiano, do Oi, grupo Cristiano. OBL, tudo bem? Tudo jóia, e Cristiano, você? boa tarde. Tudo bem, Gilberto? Parabéns Tudo aí bem. mais uma vez, cara. Obrigado. Uma pergunta, duas, na verdade, né? Uhum. Por exemplo, no meu ambiente, ele ainda vai ser... Estamos finalizando o Go Live, mas é uma dúvida técnica. Eu terei vários CNPJs, certo? Uhum. E esses CNPJs podem ser filiais ou uma nova base, por exemplo. Para essa, por exemplo, eu teria uma base da OBL e posso ter lá 3, 4, 5, de repente, de clientes. A pergunta é, se quando eu criar uma base nova, eu vou ter que configurar o add-on novamente. Ou é uma configuração nova, ou não, eu já vou estar com o ambiente, com o add-on instalado, eu vou ter que só autorizar ou configurar o CNPJ que eu tiver incluindo lá na base. Se for bases diferentes, Cristiano, você precisa configurar o add-on na nova base do SAP, tá? Se for dentro da mesma base, você cria uma nova filial dentro do SAP, sem problema, a configuração vai seguir a mesma que já está aí configurada. Não, beleza. Então, base, eu vou ter que configurar só o add-on. O base tem que configurar o add-on. O DocPay não. Se você colocar a mesma hash de configuração, você consegue apontar diversas bases diferentes do SAP para o mesmo ambiente do DocPay. Entendi. É porque minha dúvida é porque, por exemplo, vai acontecer esse cenário. Eu posso ter várias bases dentro do mesmo ambiente, né? Sim, sem problema. É porque às vezes a pessoa confunde configurar com instalar, né? Instalar é uma instalação só, independente de quantas bases tiverem no ambiente. Então, eu vou ter que configurar, na verdade, porque eu não vou usar só esse add-on, vou usar o outro também, fiscal, né? Sim. E a segunda pergunta é quando teremos a conciliação de cartão de crédito? Não sei se esse é outro assunto. Esse é outro assunto, a gente não vai entrar nisso hoje, tá, Cristiano? Tá bom, mas não entra no... Tá ótimo, beleza. Mas assim, conciliação de cartão já está no nosso planejamento, só para vocês saberem, tá? Já estamos até em andamento com algo aí até para apresentar, mas ainda não tem nada que a gente possa mostrar, tá? Ok. Mas sim, tá no plano. Conciliação de cartão não será dentro do DocPay. Tá bom. Tá? Será uma outra ferramenta, até porque é um assunto um pouco mais diferenciado, né? A questão de contabilização também é bem diferente, a parte de conciliação disso também é diferente, mas não diria que não é algo um sonho muito longínquo, tá, Cristiano? É algo que já está em nossos planos. Sim. Segundo semestre, Lucas. Não me venha com pressão.
Não me ó, venha com Eu tô pressão. perguntando, não né? venha Eu falar posso que é perguntar. segundo, não venha perguntar que é segundo, não venha falar que é segundo semestre, porque a última informação que eu tive era 2 meses, e já fez um. Não venha Ó, com não pressão. Tá sabia, hein? bom? Mas eu Mas ganhei fôlego, eu ganhei fôlego. Eu vou deixar você pensar um pouco, porque eu ganhei fôlego. Não, Cristiano, relaxa que assim, já tá tá em bem adiantado, andamento, tá? tá Tá em em andamento. andamento. Beleza, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Imagina, Eu Cristiano. tô surpreso, né? Eu não conhecia a plataforma de vocês, conhecia a plataforma de um concorrente de vocês e tô bem surpreso com a praticidade de vocês. O DocPay é muito bom, né? Também tem a Nexera por trás aí, né? Então vai revolucionar o mercado aí do B1. Vai ser uma plataforma maravilhosa. Obrigada, Obrigado, hein? Cristiano. Obrigado. Valeu. Tem 2 perguntas aqui, acho que foi do Alberto, eu não lembro se foram, uma se não foi respondida. É necessário cadastrar as ocorrências dos bancos Essa eu manualmente? respondi. Já, né? Já respondeu, né? Legal. O vídeo deste Skill Class estará disponível para consulta? Sim, vai estar lá no nosso canal do YouTube, tá? É isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Milton levantou a mão. Milton, pode falar? Pode falar, Milton. Lucas, Eu tudo levantei bem? a mão? Boa tarde, pessoal. Tem uma mãozinha levantada Oi, do Milton. Milton. Tudo Tudo bem, Milton Milton? Vocês não esqueceram de mim, não, né? Não. Milton, a tua solicitação, até acho que o Thiago já levantou para você, já falou, já foi desenvolvida, né, tá? É que realmente não dá para entrar em tantos detalhes do que o sistema tem, abrir todas as telas, tá? Mas a parte do DDA, aquela solicitação de vínculo de forma automatizada, já está, se não me engano, foi desenvolvido já, tá? Mas aí realmente é questão de usar, e é claro, se tiver ajuste a ser feito, é só conversar com a gente que a gente faz os ajustes necessários. Legal, perfeito. Eu acho que a gente já deve estar com a licença teste liberada. Vamos ver se a gente começa a conseguir fazer os testes. Entre em contato lá com o Thiago, fala com o Thiago lá para ele dar um apoio para você aí com a equipe dele. Maravilha, obrigado, pessoal. Nada. Obrigado pelo retorno, Alberto. A nossa ideia é essa, trazer novidades para o mercado, né? Trazer coisas novas, tecnologias novas, diferentes, e que é o que a gente pensa, né? O mercado está aí, todo mundo tem que se atualizar. E acho que, né, toda concorrência é válida e faz com que a gente queira crescer cada vez mais.